Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E é sempre um prazer poder estar aqui juntamente com os irmãos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Esse trimestre estamos estudando sobre a doutrina de Deus e hoje a lição está imperdível. Portanto, você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, compartilhe este link no grupo de WhatsApp de seus amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, não só adorando ao nosso Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, mas também aprendendo a sua palavra. E hoje a lição, como já disse, ela está imperdível. Queremos neste momento enviar uma saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, esses irmãos que estão conosco todos os domingos pela manhã, os nossos pastores também, os pastores que estão jubilados, que sempre dizem, olha pastor, a gente está sempre ligadinho ali no programa da Escola Bíblica Dominical. Receba aí todos os nossos irmãos, um forte abraço aí, ó, bem gostoso do nosso pastor Ailton, da irmã Judite, que Deus abençoe os nossos irmãos, vocês são super importantes para a igreja do Senhor, para o ministério de nosso pastor e para cada um de nós. Vocês são, na verdade, a representação da experiência. E nós obreiros mais jovens, temos sim a obrigação de poder ouvi-los e aprender com vocês, porque com toda certeza o caminho que vocês trilharam e que trilham ainda hoje com Deus são caminhos marcados pela experiência. Vamos neste momento agradecer ao Senhor esta oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Estamos em sua presença neste momento aprendendo a sua palavra. Vamos pedir a Ele a sua graça nesta manhã, para que o Senhor fale aos nossos corações, não só através dos hinos que serão entoados, bem como através da santa e sua gloriosa palavra. Vamos orar neste momento. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pelo dom da vida. Este dom que tu nos dá de poder estarmos, Senhor, aqui em tua presença. Temos este privilégio de mais um dia acordar e poder te glorificar, Senhor, te enaltecer, contemplar a tua criação e poder declarar que tu és Senhor nos céus e na terra, que tudo a ti pertence, Senhor, e que por isso nós queremos te louvar e te enaltecer nesta manhã. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, ou que estão sendo alcançados através desta programação, ó Deus. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família, Senhor, que está sendo contemplada, Senhor, neste momento. Que o teu Santo Espírito neste dia, Senhor, fale aos nossos corações. Nos dá, Senhor, da tua graça e do teu Santo Espírito e nos ensina a tua palavra, Pai, e que ao término desta escola, Senhor, possamos ter crescido um pouco mais. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa cristã próxima de você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar e juntos, como grande e lindo coral, possamos adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra,
toda a glória e todo o louvor. Para isso, para este momento especial de louvor e adoração, nós convidamos o presbítero Jailson Aguiar para entoar aqui os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de adorar a Deus. Não fique com a boca fechada. Adore ao Senhor, glorifique, porque Ele é digno de honra, glória, poder, louvor e adoração. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção, que vitória estarmos aqui na Escola Dominical. Vamos louvar ao Senhor, assim como nos foi autorizado, com muita alegria. Glória a Deus. Hino de número 75, são os hinos sugeridos na nossa lição da Escola Dominical. Em Jesus tens a palma da vitória. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Aleluia! Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus, aleluia. Quando louvamos ao Senhor, vamos ficando fortalecidos na sua presença. Glória a Deus. 131, de valor em valor. Glória a Deus. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Declare isto. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que veja
vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Ore assim nesta hora. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Expresse o seu amor. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 2. Lição de número 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. O texto áureo de nossa lição está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática nos diz que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Imagens que descrevem um relacionamento. O segundo tópico, Imagens que descrevem função. E o terceiro tópico, Imagens que descrevem habitação. A leitura bíblica em classe, a nossa lição nesta semana está em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 ao 32, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos fazer uma leitura aqui responsiva. Você aí na sua casa, você nos acompanha aí na leitura. Se você não tiver a revista da Escola Dominical, não tem problema. A Rede Brasil resolve esse problema para você. Coloca o texto em sua tela para que você não perca a oportunidade de nos acompanhar nesta leitura. Porque quando nós lemos a palavra, nós estamos adorando, porque os judeus adoravam ao Senhor a partir do momento que anunciavam um texto bíblico. Não só fixavam um texto em sua mente, mas adoravam ao Senhor através do texto sagrado. Vamos, neste momento, fazer esta leitura. Nos acompanhe. Efésios, o texto já está aí em sua tela. Efésios, capítulo 5, versículo 25, nos diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, e antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 de Pedro, agora 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor agradecendo a leitura de sua palavra neste momento e pedir também que Deus neste dia possa iluminar aquele a quem irá trazer aqui a mensagem, o seu servo que irá ministrar a palavra, para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Vamos nesse momento orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, nesta manhã. E queremos pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha misericórdia de nós nesta manhã, Senhor. Ilumina o teu filho, Senhor, abre-lhes o entendimento, coloca as tuas palavras em seus lábios, Senhor, para que ele transmita aquilo que tu queres nos ensinar nesta manhã. Nos ajuda a compreender e aprender tudo quanto será exposto para a honra e a glória de teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos agora para o momento da adoração. Adoração não com o nosso louvor, mas adoração com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E neste instante nós gostaríamos de convidar ao professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. Ele irá aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus, participando não somente de uma escola dominical, mas participando de um culto que está acontecendo também aí na sua casa. Da mesma maneira que nós aqui somos adoradores, você também é um adorador. E meu amado irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento do culto onde nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Deixa eu dizer algo para você, você que está chegando agora na escola dominical, você que é mais antigo já sabe disso, mas é sempre bom relembrar. O ato da oferta, o ofertar, também é um ato de adoração a Deus. A oferta, ela tem que ser feita de uma forma voluntária, com um coração aberto. Uma pessoa agradecida a Deus, mas agradecido pelas bênçãos, pela vida. Não é uma barganha, não. É um ato de adoração. Então, se você, querido irmão em Cristo Jesus, pode fazer esse trabalho nesse momento, faça, mas faça com amor. Faça sabendo que aquilo que está sendo depositado será utilizado para o benefício da casa do Senhor, para a expansão do reino de Deus na terra. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, um versículo que mostra justamente esse lado voluntário, essa adoração que provém de um coração agradecido a Deus. Tem um versículo no livro de Êxodo, capítulo 35, e o versículo de número 5 que diz assim, olha o que a palavra de Deus fala para nós nessa manhã. Tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor.
Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Quero destacar nesse texto a expressão que diz o seguinte: coração, veja, a parte íntima da pessoa, mas um coração voluntário e um coração também disposto para adorar a Deus também com seus dízimos e com suas ofertas. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, pensando em você que está em outro estado, nós temos muitos irmãos que não têm a mesma facilidade de vir ao culto como outros têm. Então é justamente pensando nesse público. Mas se você tem, nesse momento está assistindo o programa e quer fazer, faça com coração voluntário, coração disposto, como diz a palavra de Deus. Então a Igreja Evangélica, ela vem com alguns recursos para facilitar justamente o ato da oferta. E o primeiro vai aparecer agora aí na sua tela, que é o site da igreja, iedrprplay.org.br. Quando você acessar, você será redirecionado a essa tela, você clica naquele botãozinho Quero Contribuir e você vai ver algumas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode, ainda hoje de manhã, pagar seu voto, dar seu dízimo, contribuir com o sistema de comunicação da igreja. Então sua oferta será redirecionada justamente para a finalidade que você escolher. Saindo dessa tela, tem aí as contas da igreja, para facilitar o PayPal e o PagSeguro, e também as contas em algumas contas bancárias. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o Banco do Bradesco. Você pode apontar a câmera do seu celular justamente para o QR Code e você será redirecionado a uma dessas agências. E logo na parte de baixo, que também é a chave do Pix, é o CNPJ da igreja, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão, faça com prazer, faça por adoração a Deus. E nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Iremos orar uma oração de agradecimento. Mas vamos incluir também quem está desempregado. Talvez possa estar falando para um ou para vários, mas lembre de uma coisa: Deus é o Deus que abre portas aonde não tem portas. Ele vai te ajudar, Ele vai abrir as portas para você. Nos acompanhe nesse momento, nessa oração. Vamos orar ao Senhor. Cristo eterno, Pai misericordioso, estamos diante de Ti, queremos Te agradecer, queremos Te louvar e queremos, meu Deus, que Tu receba a nossa adoração, que nesse momento se faz representar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Deus, abençoa cada servo Teu, cada filho Teu, que nesse momento está orando e que também está contribuindo. Senhor da glória, abençoa o pai de família, abençoa essa mãe, abençoa, meu Deus, os Teus filhos de maneira geral. Tem misericórdia daquele que está desempregado. Ajuda, orienta, dá graça, dá saúde, dá vida, dá vigor. Abençoa, meu Pai. Então nós Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação. Nós iremos agora adorar a Deus com hinos. E o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, ele convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus conosco nessa manhã. E você continua louvando, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor. Com certeza, Deus, por intermédio da sua palavra e pela atuação do Espírito Santo, tem uma palavra para você. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 400, em Jesus. Vamos formar um grande coral. Glória a Deus. Com muita alegria, louve ao Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto
vivo a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos agora para um momento especial, momento mais importante, né, da nossa escola dominical, que é claro, o momento da exposição das Escrituras, e aproveitamos o momento para convidar você, professor, a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revistinha aí de escola dominical, seu caderno de anotações, aquela caneta, dizer, mas pastor, eu ainda não tenho uma revista, não tem problema, pegue seu caderno de anotações, nós estaremos aqui fazendo a exposição da lição, e ainda que você não tenha a revista da escola, não tem problema, a Rede Brasil também resolve esse problema para você. Nós estaremos dispondo em tela cada tópico para que você possa nos acompanhar, cada tópico, cada versículo. Tem aí um caderninho de anotações, porque além dos textos que serão trabalhados na revista da escola dominical, tem textos que nós trazemos aqui, inclusive telas especiais nós estaremos colocando aí para facilitar ainda mais a compreensão e ampliar ainda mais o seu conhecimento das Escrituras. Tudo é feito com carinho, com amor, na orientação do nosso pastor, para melhor atender a todos os nossos irmãos e, sobretudo, você, meu irmão, minha irmã, da terceira idade, que por questões de comorbidade e limitações não pode estar fisicamente na escola dominical, mas não tem problema, como aqui já dissemos, a escola dominical vai até você através da Rede Brasil de Comunicação. Por isso, continue orando pelo nosso pastor, pela Rede Brasil de Comunicação, continue contribuindo, que a sua contribuição tem sido o instrumento através do qual Deus tem utilizado para manter toda essa transmissão, toda essa estrutura aí para a sua glória e honra. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente nesta manhã, o auxiliar e professor, quase que eu esqueço, irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor, como é bom, vamos estudar mais uma lição. Vamos estudar uma lição bíblica, já que esse primeiro trimestre do ano de 2024 é falando sobre o corpo de Cristo, ou seja, a igreja como sendo o corpo de Cristo, sua origem, sua natureza e vocação no mundo. Está aparecendo justamente agora aí na sua tela. E vamos agora para a lição de número 2, a lição número 2, que tem esse título, deixa eu colocar essa, pronto, está aparecendo na sua tela aí a lição número 2, Imagens Bíblicas da Igreja. Vamos ler o texto áureo, nos acompanhe nesse momento. O texto áureo diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e a nossa verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Vamos comentar? Como sempre fazemos aqui, vamos começar pelo título da lição,
para daqui a pouco dar uma visão panorâmica. Nós temos uma tela com uma visão panorâmica da lição que será trabalhada, ou melhor, que já está sendo trabalhada nesse momento. Falar da igreja é algo apaixonante. A igreja que, como você viu na lição 1, ela foi planejada por Deus, arquitetada por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Falar da igreja é falar que ela está fundamentada na pessoa principal que se chama Jesus de Nazaré. Essa igreja, ou esse corpo de Cristo, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Então é apaixonante falar da igreja, porque falar da igreja é falar da gente, que somos membros dessa igreja. Mas como é que o apóstolo Paulo, como é que os discípulos, ou melhor, o Novo Testamento, trabalha a igreja, apresenta a igreja? Então, existem algumas figuras, ou seja, alguns símbolos, algumas imagens, como a nossa lição irá trabalhar. As imagens, quais são as principais imagens que simbolizam a igreja? Imagens que demonstram a sua função, imagens que mostram a sua natureza, imagens que mostram as características principais daquilo que nós somos, Igreja do Senhor Jesus. E lembre, nessa igreja, ela é formada por crentes regenerados. E mais uma vez eu lembro que estou falando não de uma denominação em particular, mas estamos falando da igreja enquanto corpo místico de Cristo, ou seja, todos os crentes regenerados, inclusive aqueles que já faleceram, mas estão guardados em Deus, que fazem parte dessa igreja, como diz o livro de Hebreus, né? A igreja dos primogênitos. Vamos falar das imagens, né? Então você já sabe que as imagens vão representar qualidades da igreja, qualidades, características, vão apontar para algo que é muito, para algo que é essencial daquilo que é a igreja. Agora, como são que essas imagens estão distribuídas no Novo Testamento? Tem uma tela que eu quero que apareça aí, que é uma tela que mostra imagens bíblicas. Observe bem, essa tela que você está vendo, ela está organizada de acordo com os tópicos da lição. Então, essas não são todas as imagens que descrevem a igreja. Essas são algumas das imagens, principalmente aquela que o autor da lição deseja trabalhar. Observe bem, você tem aí igreja e você tem imagens que descrevem relacionamento. Relacionamento entre Deus e a sua igreja, entre Cristo e a sua igreja. Nas imagens que descrevem relacionamento, você tem a imagem da igreja enquanto noiva de Cristo, a igreja enquanto esposa de Cristo, a igreja enquanto rebanho de Cristo. Então essas imagens presentes no Novo Testamento, elas descrevem a maneira como a igreja está se relacionando com Deus. Já na parte do meio, você está vendo imagens que descrevem função. Quais são essas imagens? Você tem a imagem do sacerdócio real. Nós iremos comentar ponto a ponto. A imagem que descreve corpo, ou seja, a igreja é sacerdócio real, mas a igreja também é o corpo de Cristo, que é uma imagem perfeita para simbolizar o corpo, ou seja, simbolizar a igreja do Senhor. Então são imagens que descrevem funções, ou melhor, função. Nós temos, já por último, que por sinal é o terceiro tópico da lição, imagens que descrevem a habitação. Sim, mas quem é que habita nessa igreja? É o próprio Deus. Por isso, nós temos imagens mostrando da seguinte maneira: a igreja enquanto santuário. Deus habita nesse santuário, ou melhor, Deus habita no seio da igreja. Nós temos também a igreja como casa de Deus. Ora, casa fala de família, casa fala de relacionamento. Casa também fala de um chefe de família, de um pai, do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Casa fala de filhos. Então, justamente, a casa de Deus, a igreja de Deus, demonstra que nós somos filhos de Deus. Isso é uma visão global
da nossa lição e vamos agora detalhar ponto a ponto. Para isso, na nossa revista, eu já quero ir direto para a nossa revista, para o tópico 1 e o item 1, onde descreve a igreja como sendo a noiva de Cristo. Vamos ler esse texto e em seguida nós passaremos para outra imagem. Olha, imagem que descreve um relacionamento, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como sendo uma virgem pura. Convém destacar que a palavra paternos, traduzido no segundo livro dos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz que a igreja é uma virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. É uma figura da igreja como noiva, trazendo a ideia de castidade, pureza e de fidelidade. Traz a tela aqui para a gente. Noiva de Cristo, esposa de Cristo. A igreja é retratada dessas duas formas. O que é que cada uma nos ensina? A ideia de noiva está fazendo referência à ideia lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu gosto de centralizar essas imagens no ambiente onde elas tiveram origem. Não é aqui no Brasil, que em dados momentos, dependendo da época, dependendo até das gerações, a ideia de noivado muitas vezes é algo muito fragilizado. Mas não é essa imagem que nós iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar o conceito lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Que o noivado era algo extremamente sério. Tão sério que era considerado como se fosse um casamento. Não era o casamento, mas era como se fosse. Exemplo disso está lá justamente no livro de Mateus, onde diz que Maria era desposada com José. Trazendo para uma linguagem mais atual hoje, seria noiva, desposada. Então, até aquele presente momento, o noivado era um compromisso sério. Então, essa ideia da igreja como noiva de Cristo nos transmite aquela ideia que se tinha lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Noiva fala de castidade, fala de pureza, fala de fidelidade a Deus. O que é que significa isso para os nossos dias? Quando a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo, a forma como essa igreja se relaciona com Cristo é no sentido de fidelidade. Vamos sempre trabalhar da seguinte forma: a igreja no seu sentido global, total, mas também o crente em particular. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento puro, ou melhor, não pode ser contaminado com o mundo, pode ser contaminado com pecados. O nosso relacionamento com Deus envolve fidelidade. O meu coração, o nosso coração, não admite, meu querido irmão, nenhum outro objeto que venha substituir a pessoa de Deus. Então, você entende que falar da igreja enquanto noiva está se falando de fidelidade, falando de compromisso, porque os noivos estavam comprometidos. Então, em particular, eu, você, todos nós que somos crentes, estamos comprometidos com Cristo. Não podemos flertar com o mundo. O mundo, quando eu me refiro, é o mundo de pecado, onde tem toda sorte de coisa ruim. Então, você que é crente, você que participa desse corpo de Cristo, que é chamado de noiva, então você está comprometido diretamente com o Senhor Jesus. Vamos para outra tela? Tem uma tela bem interessante que vai mostrar agora, que justamente mostra até esse tópico, né? A noiva de Cristo. Observe bem, tem um versículo que eu quero deixar evidente, segundo o livro de Coríntios, capítulo 11, versículo número 2, para mostrar que isso está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar
como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Volta a imagem aqui para a gente. Vejam só, a preocupação do apóstolo Paulo nos remete a outro princípio. Nós falamos do princípio da fidelidade, do comprometimento quando aparece a palavra noiva. Mas o apóstolo São Paulo elenca também outro princípio, o sentido de preparar, de preparação, porque essa noiva, que se chama justamente a Igreja do Senhor, um dia ela há de se encontrar através do arrebatamento da igreja com o seu noivo que se chama Jesus de Nazaré. Veja que essas linguagens figuradas têm princípios. O princípio da preparação, o princípio do comprometimento e o princípio da fidelidade. Significa que nós não temos casa aqui permanente. Nossa casa nesse mundo, ela é justamente passageira. Vamos agora para outra imagem que descreve relacionamento à igreja enquanto esposa de Cristo. Olha o que está aparecendo na tela. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo de número 7. Volta a tela aqui para a gente comentar alguma coisa, ficar mais próximo, né? Vamos ficar mais próximo. Fica com a tua lição de escola dominical aberta, fica com a Bíblia aí do lado também, que eu vou pedir para que você leia Efésios capítulo 5 e o versículo de número 25, já que estamos falando da igreja enquanto esposa de Cristo. Já deu para perceber que a ideia de esposa significa que o relacionamento entre marido e mulher está fundamentado no amor. Mas qual é o tipo de amor? Vamos abrir as Escrituras Sagradas? Nos acompanhe. Que tipo de amor é esse que, por sinal, serve de exemplo para os casados? Capítulo 5 e o versículo de número 25 diz a seguinte forma: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ao versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Querido irmão, a imagem aqui é muito forte. A fundamentação do casamento está no amor. A fundamentação do meu relacionamento, ou seja, do nosso relacionamento com Cristo, é a fundamentação do amor. Mas que tipo de amor foi a pergunta que foi feita? Do amor sacrificial. Aí o amor, nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor Jesus. É um amor que envolve um grande sacrifício. O apóstolo São Paulo diz no capítulo 5, versículo 25, dizendo assim: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. O que é que Cristo faz pela igreja? Se entregou por ela de maneira plena. Então, esse é o princípio que fundamenta o nosso relacionamento com Deus. Meu querido, é o amor. Não é as coisas. Não são as coisas, né? Não são as bênçãos recebidas. Nós adoramos a Deus não é por aquilo que Ele venha nos dar, nos conceder, mas é por aquilo que Ele é. Eu amo ao Senhor por aquilo que Ele é. Deus eterno, justo, poderoso, amoroso e que tem justamente cuidado de nós. Então a fundamentação chama-se o amor. Ame a Deus mais e mais. Vamos para a terceira imagem, que mostra a igreja como rebanho de Deus. Está aparecendo até na sua tela, e nada melhor do que um versículo bíblico para fundamentar a informação da lição. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3 diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimos pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo justamente ao rebanho. Duas palavras que merecem destaque aí. A primeira que é a origem do tópico, né? Do subitem da lição.
A igreja é chamada de rebanho. Mas na partezinha final do versículo diz assim, herança de Deus. Então, Deus enquanto igreja enquanto herança e o corpo todo enquanto rebanho. Quais são as lições que nós tiramos daqui? Podemos tirar. Primeira lição, só existe um pastor. Sim, vamos lá, coloca um asterisco aí. Nessa igreja de Cristo, nesse grande corpo, o pastor se chama Jesus de Nazaré. Essa grande igreja, se é rebanho, então esse rebanho é formado por ovelhas. João capítulo de número 10 mostra claramente isso. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele está colocando todo mundo aqui no mesmo nível, todos, independente da função, independente dos dons que são distribuídos no meio da igreja, mas todos são ovelhas e guiados por esse pastor que se chama Jesus de Nazaré. Qual é a preocupação do pastor com as suas ovelhas? Primeiro, proteção. Depois, o cuidado. E depois é ele quem dá a direção. Então ele protege, ele cuida no sentido de alimentar e ele também dá a nossa direção. Querido irmão, deixa eu falar um pouco mais próximo com você. Você já parou para pensar que grande privilégio é esse de nós sermos ovelhas do Senhor e saber que o nosso pastor é quem nos protege, nosso pastor é quem cuida de nós, é nosso pastor que dá direção às nossas vidas. E o pastor, como diz o Salmo 23, tem cajado e tem vara. Parece dois instrumentos diferentes, mas na verdade é um só. Você tem o cajado, aquela forquilha na parte de cima, né? Aquele ganchinho, deixa eu trazer estou falando para o Brasil inteiro, aquele gancho. Aí o cajado é para resgatar, a vara é para corrigir. Então, por ele ser o nosso pastor, nós sermos suas ovelhas, então ele resgata quando é necessário, vai atrás da ovelha que se perdeu, mas ele também nos corrige. Ele não somente alimenta, ele não somente protege, ele também nos corrige. Deus sabe nos corrigir. Então é um privilégio muito grande ser chamado de ovelhas. Todos nós, independente das funções, dos talentos que nós temos e usamos na casa de Deus, somos ovelhas. Mas lembre de uma coisa, todos esses membros são membros regenerados. Não significa que pertencer a uma denominação seja a ovelha de Cristo. Tem que ser salvo, tem que ser regenerado, tem que ter certeza da salvação, tem que ter um encontro pessoal com o Senhor. Aí a gente sabe, quando a gente é assim, como Cristo cuida da gente. Vamos agora para o próximo tópico da lição, já que nós concluímos a igreja, imagens que descrevem função. Quais são essas imagens que descrevem? A primeira é de sacerdócio real. Vamos ler? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do pacto do Antigo Testamento, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2 e o versículo número 9. Esse texto eu quero ler junto com você. Esse texto. Vamos ler junto? Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9 e o versículo 10. Na proporção que nós estamos lendo, eu vou estar sempre fazendo algumas intervenções para ir acompanhando o texto de maneira bem paulatina. Observe bem. 2 e 9 de 1 Pedro. Mas vós, fazendo referência à igreja, vocês são, olha os termos, os adjetivos que são utilizados. Geração, mas não é qualquer geração. É uma geração eleita. Então a igreja é uma geração de crentes que foram eleitos por Deus. O que mais? Sacerdócio real. No Antigo Testamento, fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, o sacerdócio ele era conferido a uma família em específico,
que nesse caso seria justamente a família de Levi. Mas no Novo Testamento, cada crente se constitui um sacerdote. Claro, não significa que você vai se reger sozinho, que a Bíblia diz que Deus constituiu pastores para liderar justamente a sua igreja, pastores que são segundo o coração de Deus, deixando isso bem claro. Então, quando a Bíblia diz que nós somos sacerdote, é porque hoje nós podemos sacrificar, ou seja, chegar diante do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hoje o sacrifício é a nossa própria vida que nós depositamos perante o Senhor. Então, geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido. Vamos continuar, mas todos esses adjetivos servem para quê? Primeiro, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que todo crente salvo em Cristo Jesus, regenerado, faz parte do corpo de Cristo, ele tem esses designativos, faz parte da geração eleita, é povo santo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, com uma finalidade. Qual é a finalidade? Com a finalidade de anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós chegamos nesse ponto aqui da lição, nós estamos fazendo um link com missões. Então a minha obrigação, nossa obrigação como crentes em Cristo Jesus, é de anunciar o Evangelho através da nossa vida e através dos dons e das funções que Deus também nos concede. Então você é povo santo. E detalhe, o versículo 10 diz assim: vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Merece destaque no versículo 10 essa expressão: vocês não eram um povo. Quando Pedro escreveu esse texto aqui, escreveu para os dispersos, os crentes que estavam dispersos, estrangeiros, que estavam no Ponto, na Capadócia, Ásia, Bitínia. Então observe, o judeu ele prezava pela sua nacionalidade, como até o dia de hoje. As outras nações tinham prazer de dizer que era romano, que era grego, que era judeu, mas Pedro diz assim: vocês não eram um povo. Sim, mas vocês não eram um povo de Deus. É porque a igreja, enquanto povo de Deus, ela não tem barreiras de nacionalidade. Independente se você é judeu, se você é um judeu, se você é brasileiro, americano, asiático, não importa, não é a nacionalidade que define se você deve ou não estar no corpo de Deus, no corpo da igreja. Não, o que define o fato de você estar aqui na igreja é o fato de você ter aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, independente da nacionalidade. Então, essa igreja é povo na sua totalidade, meu querido irmão, com uma finalidade: para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas, está lá no versículo 9, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem uma tela que fala sobre o corpo de Cristo, que é outra imagem, que vai aparecer agora. Imagens da igreja que descreve função. Você já viu a primeira, que é sobre o sacerdócio real, o servir a Deus como sacerdote. Mas tem essa imagem, que é a imagem da igreja enquanto corpo. E o versículo, porque a ideia de corpo está fundamentada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, e em seguida nós vamos para o versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A imagem que está aparecendo aí para você, você vê diversas pessoas formando como se fosse a imagem de uma cruz. Volta a tela aqui, vamos fazer essa explicação de imagem como corpo de Cristo. O que é que Paulo quer dizer para a gente? Para facilitar você que está em casa, porque esse tema será objeto de estudo da terceira lição, mas só para facilitar para você,
Imagine uma congregação local. Você tem a pessoa que prega, você tem aqueles que têm habilidade para pregar, outros que têm habilidade para ensinar, outros que nem pregam, não ensinam, mas você tem o tocador, aquele que toca, você tem aquele que fica na portaria, você tem aquele que tem uma habilidade muito grande para zelar. Ele não prega, ele não canta, ele não toca nenhum tipo de instrumento, ele não tem habilidades tão específicas, vamos dizer assim, mas tem outras habilidades que são utilizadas na casa de Deus. Aí quando você olha para a congregação como um todo, você vê que na congregação tem pessoas com habilidades e todas elas formam a congregação. E a congregação funciona por causa justamente do todo e não só por causa de uma pessoa. Isso é um corpo. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele nos inseriu, e abra sua Bíblia aí, no corpo de Cristo, de uma forma que é Ele quem até determina onde nós devemos estar através dos nossos dons, dos nossos talentos, que o Senhor tem dado. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo número 12 e o versículo de número 18. Veja que coisa interessante. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, no momento que você aceitou Jesus, Ele pegou você, encaixou você vai ficar aqui, nessa área do corpo. Isso fala de habilidades, fala de dons, fala de talentos. E eu preciso falar um pouco mais próximo para você. Querido irmão, independente da sua idade, independente da sua formação, até da sua condição, o que interessa é que quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe colocou no corpo com finalidade específica. Nunca diga assim, nunca chegue para dizer, Senhor, eu não sirvo para nada. Você serve, você está no corpo, você é crente. Eu não tenho um talento nenhum, talvez você ainda não identificou, mas Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dons, habilidades específicas. Mas eu não tenho tanto tempo de estar dentro da igreja, como outros têm tempo. Eu estou doente, mas mesmo assim você pode servir a Deus, meu querido. Na casa de Deus, nenhum trabalho sobressai o outro. Nós falamos aqui de tantos trabalhos, né? Quem é o zelador, quem é o porteiro, é aquele que toca, é aquele que prega, é aquele que canta, mas é um conjunto para funcionar. Um sozinho não faz tudo. E não tem um trabalho que se sobressaia ao outro, no sentido, esse é mais importante, aquele é menos importante. Todos são importantes e você é importante dentro da casa de Deus, dentro do ambiente sagrado. Tenha certeza de uma coisa, Deus tem interesse no serviço que você presta justamente para Deus, porque você é membro desse corpo, você é salvo por Cristo Jesus e você tem dons e tem talentos específicos também. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição? Tópico de número 3 da lição, imagens que descrevem a habitação. Vamos ler somente alguns trechos e depois nós iremos para outra imagem que vai aparecer na sua tela. Santuário, né? Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos parar somente aqui e vamos comentar sobre isso. Você que é mais antigo na escola dominical e acompanha o programa, já ouviu diversas vezes, 1 Coríntios 3 e verso 16, vós sois o templo de Deus. Mas é bom prestar atenção, vamos ler esse texto bíblico em algumas particularidades do texto. 3:16 diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, quando o apóstolo São Paulo chama a igreja de templo, ele está dizendo na sua totalidade que o corpo de Cristo, ele é templo. Mas também está dizendo no particular de cada um, templo de Deus. Observe, querido, você é um templo de Deus. Eu sou um templo de Deus.
mas o conjunto também é chamado de templo. Mas isso é uma ideia revolucionária para a época. Em qual sentido? Porque nas religiões que estavam em volta de Israel, o templo era o local mais sagrado que o devoto tinha. A adoração dele se limitava ali, no ato de estar no templo da sua religião. Aí o apóstolo São Paulo vai dizer, não, no caso de nós como templo de Deus, a nossa adoração, porque templo fala de adoração, ela não está presa a um determinado local. Nós somos adoradores em qualquer canto, em qualquer momento, em qualquer época. Pode ser no hospital, nós falamos para muitas pessoas que geralmente estão nos hospitais, acompanhando a programação da Rede Brasil. Mas aí dentro, meu querido irmão, minha irmã, você que talvez não se levante mais da cama pela idade ou pelas doenças, mas você é templo de Deus. E a Bíblia nos garante que o Espírito Santo habita na igreja, mas habita dentro de você. Veja que coisa linda e importante é ser chamado de templo de Deus. Tem um versículo, isso merece bem a nossa atenção, é João capítulo número 10. Já foi lido aqui em outros programas, mas vamos ler novamente? João capítulo de número 14. Na verdade é João capítulo 14, o versículo número 23 diz assim, a palavra do Senhor Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha a última sentença, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo o seguinte, me ame, guarde a minha palavra no sentido de vivenciar ela, e eu, o Pai e o Espírito Santo iremos morar em você. Você já percebeu o grande privilégio que é ser chamado de templo? Templo fala de adoração, você é um adorador. Templo fala de habitação, quem é que habita dentro do crente? Cristo Jesus. Templo também fala de consagração. E a coisa mais importante é que o apóstolo São Paulo, uma das coisas mais importantes, é que Paulo coloca a palavra templo no singular para dizer o seguinte, tudo é templo. Né? O corpo é o templo na sua completude. De maneira que eu como crente não posso dizer o seguinte, olha, a minha mão direita é templo, mas a outra mão não é. A minha mão direita é templo, mas os meus braços são templo, mas meu pé não é. O que é que Paulo quer dizer com isso, quando a gente está trabalhando esse assunto? Não tem vida seccionada, não tem vida dividida. Ou você é crente, ou você não é. Não dá para ser crente da igreja e lá fora não ser. Você é templo. No trabalho você é templo. Dentro de casa você é templo. Então fora de casa você é templo. No ambiente da igreja também você é templo. Então Paulo diz assim, você é templo na sua completude. Que é isso? Adoração, vida consagrada. Você entende, meu querido, em Cristo Jesus, que todas essas imagens que fazem referência à igreja do Senhor, só mostra que nós como servos de Deus, nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós somos guiados pelo Senhor. O nível de relacionamento que nós temos com Deus implica justamente nisso, em dizer a você que nós somos guiados por Deus e estamos debaixo da vontade soberana do Senhor, que a gente não pode fazer o que a gente quer e nem pode deixar que a natureza humana nos domine. Quem nos controla, quem nos domina, se chama justamente o Espírito Santo de Deus. Querido irmão em Cristo Jesus, santuário. Tem uma imagem que mostra santuário. Santuário de Deus. Essa que nós estamos trabalhando, eu quero juntar esses dois tópicos, santuário e casa de Deus, mas essa imagem talvez represente tudo, a ideia de santuário. Tudo no templo é santo, não tem área comum. Quando eu falo área comum, não tem área imunda. Tudo é santo, da entrada até o início.
Santidade significa separação. Você é separado para viver exclusivamente para Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, ele é santo. Falou de templo, querido irmão? Vamos voltar a tela aqui para a gente. Falou de templo, está falando de santidade. Santidade está falando de separação, de consagração. Você é separado para viver exclusivamente para Deus. É isso que se chama ser crente. Vamos finalizar, mas vamos finalizar olhando o item 3 do tópico 3 da lição. Deveria ser bem a conclusão dessa lição. Vai aparecer na sua tela. Privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Ele, e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segunda, a igreja é uma instituição formada de salvos que exercem uma função. E por fim, e no final, só para deixar a leitura completa, a igreja é uma instituição em que Deus habita e vive. 3 coisas para a gente finalizar a lição de hoje. Quais são os privilégios da gente ser igreja? Ser rebanho, ser templo, de ser sacerdócio real. Nós estudamos tudo isso. Somos templo, somos sacerdócio, somos rebanho de Deus, somos corpo. Quais são os privilégios? Primeiro, ser igreja significa manter relacionamento com Deus. Sim, com Deus. O Deus que criou o céu. Deixa eu voltar aqui para você, querido. O Deus que criou os céus, a terra, o universo com a sua palavra. Então, manter relacionamento com esse Deus, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus majestoso, que te tirou lá da garra de Satanás, que te tirou desse mundo perverso e te trouxe para a igreja. Ser igreja é isso, é se relacionar com Deus. A outra grande verdade que o autor diz, ser igreja significa ter funções específicas. Deus nos chamou para servir e se conforme no local que Deus lhe colocou. Sirva com alegria, sirva com prazer. Ah, irmão, mas eu só sei entregar uma literatura. Faça por amor, porque seu trabalho está sendo registrado no céu. E por último, para finalizar, ser igreja significa que Deus habita no seio dessa igreja. Deus mora dentro da sua igreja, da qual nós pertencemos. Você veja que privilégio grande e maravilhoso que essa igreja. Querido irmão, por maiores que venham ser as dificuldades, que todas elas são problemas materiais, humanos, simples. São problemas, são grandes, mas ao mesmo tempo são problemas humanos. Nada justifica uma pessoa abandonar o corpo de Cristo. As tentações, as lutas, teve, e enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja amada, as lutas, as tentações e os problemas sempre existirão. Então nada, querido irmão, significa, nada é desculpa para abandonar a igreja, não. Você tem um privilégio maior, privilégio de ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de você, como diz as Escrituras Sagradas. Você é templo e morada do Santo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude e continue sendo igreja do Senhor. Queridos irmãos e amigos, já deu para perceber o quanto esta lição desse trimestre será de bênçãos para nossas vidas. Não tem nada melhor do que estudar sobre a doutrina da igreja, que é o tema desse trimestre. Embora que o tema especificamente da lição, tema geral, o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo,
mas esse tema está dentro do que conhecemos como doutrina da igreja. E hoje aprendemos sobre as imagens bíblicas da igreja. Na próxima semana estaremos estudando sobre a natureza da igreja, e assim você não pode faltar de forma alguma, não pode deixar de nos acompanhar, que com toda certeza, se você hoje cresceu em Cristo Jesus, aprendeu nesta manhã sobre as verdades que estão por trás destas figuras, com toda certeza na próxima semana você vai crescer ainda mais aprendendo sobre a natureza da igreja. Neste momento vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por este momento especial de termos estado juntos aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso que nos proporcionaste, Senhor, através do teu Filho. Queremos, neste momento, pedir uma bênção em favor de todas as famílias que estão sendo alcançadas através da Rede Brasil, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Sou o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, todos que compõem a Rede Brasil de comunicação, os professores de EBDs, alunos, Senhor, continua estendendo as tuas mãos e abençoando o teu povo. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão e amigo, na próxima semana estaremos aqui, se Deus assim o permitir, estaremos juntinhos aprendendo mais uma lição para a glória e honra do nome de Jesus. Não deixe de estar conosco, pois o programa ou o culto Escola Bíblica Dominical proporciona a cada um de vocês a oportunidade de crescimento nas Escrituras. Não deixe de estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário, e não desligue a sua TV, porque a Rede Brasil tem uma programação toda especial aí, produzida, pensada especificamente para você. Lembre-se que toda a programação da Rede Brasil ela é feita com muito carinho, debaixo de oração, debaixo da orientação de Deus e com toda certeza há de edificar a sua vida, há de fortalecer o seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.